Uma das principais revelações do Palmeiras nos últimos tempos, Danilo pode deixar o clube na metade do ano e no vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história, interesse de clubes italianos. Quero falar também sobre Borré, que é pretendido pelo Palmeiras, pelo São Paulo, por um time do Canadá e também pelo Atlético Mineiro. Para completar, trago informações a respeito do tricolor, que desistiu de vender o Luan, ou será que o clube que tentava contratá-lo desistiu de comprar o Luan? Enfim, ele foi inscrito no Campeonato Paulista. Quero falar também sobre a TNT Sports e essa disputa com a Globo em relação aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E por último, mas não menos importante, tem lateral do Flamengo deixando o clube. Vou te falar os prováveis destinos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de passar as informações, preciso demais agradecer por todo o moral que vocês têm dado nos vídeos e especialmente no programa do Nicola que estreou nessa segunda-feira. E hoje, mais uma vez, tem programa. A gente vai fazer um programa diário de segunda a sexta-feira, programa dessa terça-feira às 8 horas da noite, antecedendo os jogos do Campeonato Carioca, com bastante informação, tenho certeza que você vai curtir. Um dos convidados vai ser Cícero Melo, repórter da ESPN. Bom, bora começar o vídeo falando justamente sobre o futebol carioca. Quero começar com o Flamengo, que deve negociar nos próximos dias João Lucas. Lateral direito, 22 anos de idade, tem contrato com o rubro-negro somente até dezembro e interessa a dois clubes da primeira divisão. Ao Cuiabá, recém-promovido, à elite do futebol nacional, e ao Fortaleza, os dois clubes querem o jogador por empréstimo. Como é que deve funcionar essa história? O Fla deve acabar cedendo, deve acabar aceitando a negociação do João Lucas, até porque está contratando o Rafinha e vai faltar espaço para o João. Só que antes do empréstimo, o Flamengo deve prorrogar esse contrato, imaginando que o João, com mais experiência e visibilidade ao longo da temporada pelo Cuiabá ou pelo Fortaleza, pode acabar voltando valorizado e com mais moral. Hoje, conversei com um representante do João Lucas, a tendência, aquele clube mais próximo de contratá-lo é o Cuiabá, que tem 60 milhões de reais para investir na formação do time para a temporada, na contratação de atletas e também no pagamento dos salários. Vai ser um dos maiores orçamentos dos times pequenos da primeira divisão. Bora te atualizar agora sobre como é que anda aquela briga do Globo /Sport TV com a TNT Sports /Warner Media. A TNT representada pelo Esporte Interativo, houve uma mudança do nome. No Campeonato Brasileiro de 2020, a Sport TV tinha 12 clubes e a TNT tinha 8 clubes. Só que alguns times que pertenciam à TNT mudaram. Por exemplo, o Internacional rescindiu o contrato com a TNT e passou para a Globo. O Curitiba foi rebaixado da primeira para a segunda divisão, ou seja, a TNT tinha caído de 8 para 6 times, mas o Juventude subiu da segunda para a primeira divisão e já havia fechado um acordo com a TNT. Então, nesse momento, a emissora tem 7 times para transmitir em TV fechada. O Gabriel Wacker, que é colunista do UOL, trouxe uma informação bem importante. Ele estava contando que com 7 times, a TNT consegue fazer a transmissão do campeonato sem ter prejuízo. Nesse momento, ela tem garantida 42 partidas com esses 7 times. Já na temporada de 2020, eram 14 jogos a mais pela presença de um time a mais na primeira divisão. Qualquer coisa abaixo de 38 partidas é sinônimo de prejuízo. Acabaria não compensando para a TNT Sports a transmissão dessas partidas, por isso que ela não pode, em hipótese alguma, perder qualquer um dos clubes. Ainda tem um time da primeira divisão que não fechou nem com a Globo, nem com a TNT Sports. Estou falando do Cuiabá, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão. Ainda não tem acordo com a Globo, que nesse momento, para o Sport TV, tem garantidas 12 equipes fechadas para a TV fechada. É super importante estar atento a essas movimentações, porque elas vão dizer bastante a respeito de onde você pode assistir aos jogos do seu time quando o Campeonato Brasileiro começar. Daqui a alguns meses a gente está só iniciando a temporada de 2021 com os campeonatos estaduais. Só para contar que a TNT Sports não pense em aumentar o seu portfólio de clubes. Ela passou por uma baita crise na temporada de 2020, conseguiu sobreviver. Aquela possibilidade de rescisão em massa dos contratos foi abolida, houve um acordo financeiro, os clubes todos receberam, com exceção ao Internacional, que optou por rescindir seu contrato, e a coisa caminha de forma mais tranquila agora. Acho que quanto mais emissoras de TV transmitindo as competições, maior liberdade o público tem, e quem ganha é a gente. Bora falar sobre o Luan, volante do São Paulo. Contei para vocês no sábado que ele havia ficado de fora da lista de inscritos, a primeira lista de inscritos do São Paulo no Campeonato Paulista.
E houve uma grande dúvida do torcedor do São Paulo qual motivo levaria o tricolor a tomar essa decisão, afinal de contas o Luan vem sendo titular já há bastante tempo. Fui o primeiro a contar, também aqui no canal do Nicola, que o Luan havia ficado de fora porque tinha negociações em andamento. Tinha um clube da Europa interessado, o Montpellier, e tinha também um time dos Estados Unidos, o FC Cincinnati, aquele mesmo que contratou recentemente o Brenner, proposta de 13 milhões de dólares, com mais 2 milhões de dólares de bônus se o Brenner disputar 10 partidas pelo time da Major League Soccer. Pois bem, o Montpellier só pode levar o Luan embora na metade do ano, é clube francês e a janela na França está fechada. Já o FC Cincinnati gostaria de contar com o Luan nesse momento. E chegou a negociar, chegou a conversar, apresentou uma proposta oficial ao São Paulo que não se interessou pelos valores. Valores bem inferiores a esses 13 milhões de dólares pelos quais o tricolor vai receber do Brenner. E aí tem algumas justificativas que ajudam a entender por que de uma proposta tão menor. O Brenner é centroavante, fazedor de gols, o Luan é um primeiro volante de baixa estatura e com pouca participação no momento ofensivo. Quanto menos gols você faz e quanto mais longe você joga do gol adversário, menor é o seu valor de mercado. O Luan hoje está avaliado entre 2 e 4 milhões de dólares, mas ao que consta o FC Cincinnati nem chegou próximo desse valor e o São Paulo optou por rejeitar a proposta. Até por isso a grande novidade é que o Luan foi inscrito agora sim no Campeonato Paulista e vai ficar à disposição do Hernan Crespo. Só para completar sobre o São Paulo, queria contar sobre uma polêmica absolutamente ridícula que aconteceu ao longo dessa segunda-feira. O tricolor anunciou o Daniel Batista como seu novo assessor de imprensa, uma notícia que foge dos noticiários, até porque jornalista não precisa ser notícia, mas acontece que foram buscar uma série de tuitadas antigas que garantem que foram feitas pelo Daniel, em que ele ironiza os torcedores do São Paulo, chama a torcida do São Paulo de Bambi, entre outras coisas. E a partir daí começou um grande movimento para que o Júlio Casares demitisse o Daniel Batista em seu primeiro dia de trabalho como assessor de imprensa. Não sou pago para falar bem de ninguém, não tenho procuração para sair defendendo o jornalista, até porque a nossa classe é bastante desunida, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel no Diário de São Paulo por mais de 5 anos. Acho até que foi mais do que 5 anos, talvez 6, 7, 8, enfim. E o conheço bem a ponto de saber que o Daniel é absolutamente São Paulino, fanático pelo tricolor. Ele garante que essas tuitadas antigas que foram divulgadas foram todas criadas por fakes. Ele inclusive registrou um boletim de ocorrência. Então, para começar, quero te dizer que não importa o time de coração do jornalista, se ele está trabalhando seja num órgão de imprensa ou seja num clube de futebol, pouco importa se ele é São Paulino, corintiano e está trabalhando em algum outro clube. Mas o mais maluco dessa história é quando um cara que torce pelo São Paulo é condenado pelas mídias sociais, no caso do Twitter, acusado de ser torcedor de outro time, quando na verdade ele é São Paulino. Gosta de informação exclusiva, né? Então vou te contar uma boa. O Atlético Mineiro entrou na briga por Santos Borré, atacante de 25 anos de idade, que vive os últimos meses de seu contrato com o River Plate. O vínculo do colombiano com o River termina agora na metade do ano, no mês de junho, e o Borré já pode assinar um pré-contrato. Na semana passada, o André Curi, que é um dos maiores empresários do futebol brasileiro, a pedido do Palmeiras, esteve na Argentina e se encontrou 2 vezes com o Borré. Foi levar uma proposta oficial para contratar o jogador. O Palmeiras estava disposto a pagar 4 milhões e 800 mil euros de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, cerca de 32 milhões de reais, que seriam diluídos ao longo de 4 anos de contrato, e mais 2 milhões de euros por temporada livres de impostos de salário. Isso equivale a dizer que o Borré teria direito a mais ou menos 1 milhão e 700 mil reais por mês. O Borré pensou, repensou, cogitou a possibilidade de aceitar a proposta, mas acabou dizendo não, ainda que de forma temporária, porque não quer deixar o River Plate pela porta do fundo, sem garantir ao clube que deu enorme moral para ele qualquer centavo. Se o Borré assinar com alguém, o River Plate sai de mãos abanando sem qualquer real, ou dólar, ou peso, seja lá a moeda que for. A ideia do Borré é que o River Plate tivesse alguma compensação. Para o Palmeiras, nesse primeiro momento, não interessa ter de negociar com o River Plate. A ideia do Palmeiras era chegar e fechar direto com o jogador. Teve até um ruído nessa história, porque o Palmeiras em nenhum momento procurou os representantes do Borré. Desde os 11 anos de idade, tem uma empresa colombiana que cuida da carreira do Borré. E o Palmeiras foi direto no jogador, o que pegou bem mal. Os representantes do Borré ficaram bem chateados com o André Curi e também com o Palmeiras. Como é que entra o Atlético Mineiro nessa história? O Atlético tem acompanhado tudo à distância, mas posso te assegurar que na semana passada, talvez o Atlético nem confirme, mas eu garanto que na semana passada o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo, entrou em contato com um desses representantes oficiais do Borré, dessa empresa que cuida desde os 11 anos de idade do atacante do River Plate.
Houve proposta? Não. O que aconteceu até agora foi o Rodrigo Caetano entrando em contato para contar que o Galo estava trocando de treinador, que o São Paulo estava de saída e que o Atlético estava na busca por um novo técnico e que enquanto não houvesse um novo técnico contratado, o Atlético não faria uma proposta. Mas, naquele momento, a ideia era mostrar que o Atlético tem interesse, que não era para o Borré fechar com ninguém, sem que pelo menos o Atlético Mineiro fosse comunicado. Passou o tempo. O Cuca deve ser anunciado a qualquer momento como novo técnico atleticano e a partir daí o Atlético deve retomar essa negociação na tentativa de contratar o Borré. Vale a lembrança de que o Atlético acaba de anunciar outro jogador do River Plate, o Nátio Fernandes, comprado por 8 milhões de dólares, um dos melhores meias do futebol brasileiro. Tá imaginando o time do Atlético que já era bom em 2020, com o Dodô na lateral esquerda, com o Hulk como atacante, com o Nátio na armação e com o Borré jogando por um dos lados? Certamente ficaria um time muito forte. Bora fechar o vídeo falando sobre Danilo, volante de apenas 19 anos de idade, titular do Palmeiras na final da Libertadores da América. Muito bom jogador. E a informação que eu quero passar para vocês é que é grande a chance dele ser negociado na metade do ano. Pelo menos é dessa maneira que os representantes do Danilo trabalham para que surjam propostas na janela de verão na Europa e ele seja negociado. Tem times italianos que monitoram a situação do jogador, daqui a pouco te falo sobre isso. Antes eu queria contar um pouquinho dos bastidores de como é que o Danilo surge. No ano passado eu estava fazendo uma entrevista com o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras, e eu perguntei para ele sobre o Patrick de Paula, que estava encantando a todos, né? E o João disse, olha, presta bem atenção no menino, Danilo. Quando ele chegar ao time principal, vai assumir essa posição de meio-campista e vai virar titular absoluto. O tempo passou e o Danilo de fato conseguiu essa promoção e virou titular e peça imprescindível nesse time do Abel Ferreira. Era um meia atacante que foi adaptado à função de volante e tem muita técnica. Ele ao mesmo tempo que consegue marcar e tem muita atenção, muita intensidade no momento sem bola. Com bola, ele passa a ser um jogador extremamente interessante, só 19 anos de idade. O site Calcio Mercado informou nos últimos dias que 3 clubes italianos monitoram a situação do atleta. São eles o Milan, a Juventus e a Roma da Itália. Como eu contei para vocês agora há pouco, conversei com os representantes do Danilo. Ele é representado pelo escritório do Giuliano Bertolucci, que é o principal empresário do futebol brasileiro, talvez o maior da América do Sul, com portas abertas nos principais clubes do mundo. Ao mesmo tempo em que eu ouvi que a ideia é vendê-lo na metade do ano, uma pessoa do escritório do Bertolucci me contou que nesse momento não existem propostas oficiais. Existem sondagens que de fato clubes italianos são aqueles que mais demonstram interesse no jogador, mas até agora nenhuma proposta oficial. Ele renovou recentemente o contrato até 2025 e multa rescisória de 100 milhões de euros. O Palmeiras não vai vendê-lo por 100 milhões de euros, já sabe disso. Se viesse uma proposta na casa dos 20 milhões de euros, a tendência é que saísse negócio, até porque se trata de um volante, mesmo com muita qualidade, é um volante, que foi contratado pelo Palmeiras em 2018, ele chega por empréstimo para o time sub-17 e mais recentemente o Palmeiras compra por apenas 500 mil reais, 70% dos direitos econômicos. O que o Palmeiras está tentando fazer nesse momento? Adquirir mais 30% que pertencem ao Cajazeiras, um time bem pequeno da Bahia, onde o Danilo foi revelado. Se o Palmeiras consegue aumentar, ainda que não seja os 30%, mais 10% ou 20%, ele vai para o mercado de verão na Europa com um percentual maior do Danilo e com a possibilidade de fazer muito mais dinheiro. Só para completar, o Danilo, que é baiano, chegou a jogar no Bahia, mas foi dispensado quando era do Sub-15. Logo depois tentou num teste entrar no Vitória, também não foi aprovado. Pior notícia, péssima notícia para os torcedores dos clubes baianos que desperdiçaram uma grande joia. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Por aqui, quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria convidar vocês a virarem membros do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá, escolher um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens bem legais. Para completar, queria lembrar que nessa terça-feira, a partir das 8 horas da noite, tem um programa do Nicola. Vamos falar sobre Santos Borré, vamos falar sobre a chegada de Sampaoli à França. Ele é o novo técnico do Olympique de Marselha. Quero falar também a respeito do Campeonato Carioca com o Cícero de Mello, que é o repórter da ESPN, um dos repórteres mais antigos, uma das vozes do futebol do Rio de Janeiro. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Vamos fazer interatividade, vamos trazer informações de mercado, enfim. Aproveite, curta, tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso programa. Combinado? A gente se vê, tchau, tchau!